pode me procurar, que eu estou à disposição para esclarecer. Amém? Abra sua Bíblia comigo, na primeira carta de Pedro, no capítulo de número 3. Primeira carta de Pedro, capítulo de número 3. Vamos ler os versos 8 a 12. Primeira Pedro, capítulo de número 3, versos do 8 ao 12. Se você já encontrou o texto aí, né, dê um glória a Deus. Se está ao lado de alguém que precisa, divida a sua Bíblia para que todos possam acompanhar a leitura do texto. E diz assim a palavra do Senhor para nós nessa noite: e finalmente, sede todos de um mesmo sentimento, compassivos, amando os irmãos, entranhavelmente misericordiosos e afáveis, não tornando mal por mal, ou injúria por injúria, antes, pelo contrário, bem dizendo, sabendo que para isto fostes chamados, para que por herança alcanceis a bênção. Porque quem quer amar a vida e ver os dias bons, refreie sua língua do mal, e os seus lábios não falem engano. Aparte-se do mal e faça o bem, busque a paz e siga, porque os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos atentos às suas orações, mas o rosto do Senhor é contra os que fazem o mal. Feche seus olhos nesse momento. Pai querido, Pai de amor, nessa noite nós estamos aqui na Tua casa, já louvamos e bendizemos o Teu nome. Agora nós te pedimos, ó Deus, que toda distração e aquilo que atrapalha o entendimento e o recebimento da Tua palavra, caia por terra em nome de Jesus. Que todo pensamento seja levado até o Teu trono de glória, e haja, Senhor, entendimento completo e absoluto de tudo aquilo que for pregado nessa noite. Nós já te agradecemos por cada um presente aqui nessa noite, e cada uma, no nome poderoso de Jesus. Amém. Você pode se assentar. Queridos, esse texto, obviamente, ele fala para nós de uma coisa extremamente necessária na vida humana. Independente de igreja ou não, independente de conhecer a Cristo ou não, independente de onde as pessoas estão ou se encontram, isso é muito necessário, que é o relacionamento. Nós somos seres que fomos criados para nos relacionarmos uns com os outros e nos relacionarmos com Deus. O objetivo principal de Deus, quando Ele cria o ser humano, quando Ele faz o homem, quando Ele faz a mulher, é ter alguém com quem Ele iria se relacionar. Ah, pastor, mas já tinha os anjos, os arcanjos, os serafins, os querubins, mas é diferente. Deus queria alguém que tivesse a liberdade de amá-lo ou de recusá-lo. Muito diferente. Então o ser humano, ele é criado com o objetivo de estar se relacionando. Fala a verdade, tem coisa pior do que você ficar sem ver ninguém, você ficar trancado num lugar onde você não vê nenhuma pessoa. Olha, você vai sentir falta até dos mais chatos que você conhece na sua vida. É horrível. A gente sente falta até daquela pessoa que a gente fala assim, nossa, mas fulano é muito enjoado. Até aquela pessoa a gente vai sentir falta. Porque nós precisamos de relacionamento. Nós precisamos falar, ser ouvidos e precisamos ouvir os outros. Nós temos uma necessidade tremenda, todo ser humano, de abraçar e ser abraçado. Todo ser humano tem uma necessidade profunda de demonstrar e receber amor, carinho. Isso é importante, isso faz parte de nós, seres humanos. É isso que nos faz seres humanos. E não somos como os animais. Essa é uma grande diferença. Nós precisamos disso. Quando alguém tem problema
problema de relacionamento, quando alguém não recebe o carinho que ele precisa, que ele necessita, ele tem traumas, e aí ele começa a ter dificuldades de relacionamento. Quando alguém recebe algo no lugar do carinho, do companheirismo, da amizade que ele deseja, e ele recebe outra coisa diferente disso, ele tem traumas e problemas com os relacionamentos. É por isso que a gente sabe que existem diversos tipos de síndromes, né, que atrapalham o relacionamento. Então, alguém se afastar de um grupo, alguém não querer estar em contato com o outro, é uma atitude antinatural. É uma atitude fora do que seria chamado, por aí, geralmente, de normal. Então, normal é nos relacionarmos, é você chegar em algum lugar, você querer conhecer as pessoas, é você cumprimentar as pessoas, é você, né, sair na rua, por exemplo. Coisa horrível, irmãos, quando você está num lugar e você passa, você entra no seu trabalho assim, e está todo mundo de cara feia. Ninguém fala nada. Coisa horrível. Você sente falta de um bom dia, oi, boa tarde, como é que você está? Tudo bem? Não é? E sempre tem no trabalho, na família, na igreja, em todos os lugares, aquele mais saidinho que alegra o ambiente. Né, Dadinho? Que alegra o ambiente. A gente sente falta, não sente? A gente precisa de pessoas que sejam alegres nos ambientes, porque nós queremos nos relacionar, nós queremos estar em contato com as pessoas. E Pedro, ele fala aqui de relacionamentos diversos nesse capítulo. Ele vai falar dos relacionamentos com as autoridades, dos relacionamentos entre os patrões e os empregados, e ele vai falar finalmente no texto que nós lemos, do relacionamento entre irmãos. Como às vezes é difícil o relacionamento entre irmãos, não é? Às vezes é difícil pra caramba. O relacionamento na família é fácil? Como é complicado. No início do mês passado, lá pelo meio do mês, eu publiquei alguma coisa aí, não sei se alguém viu, né, e algumas pessoas ficaram meio assim, que isso, né, e tal. E eu publiquei lá o seguinte: em toda mesa tem pão, tem comunhão e tem traição. Portanto, amadureça, para que você não adoeça. A gente tem que aprender a lidar com esse tipo de coisa. E o relacionamento, ele nos leva a exercitar várias qualidades que a gente precisa desenvolver. O relacionamento com outras pessoas nos desenvolve, ele nos melhora, ele nos faz humilde em alguns momentos, ele revela quem verdadeiramente nós somos. Por isso, o relacionamento é tão importante, ele é tão necessário. Por isso Jesus falou de relacionamento, por isso todos os escritores da Bíblia falaram de relacionamento, e Pedro não deixa de ser diferente. Pare e pense um pouquinho no relacionamento de Pedro com os outros apóstolos, no relacionamento de Pedro com Jesus, no relacionamento de Pedro com as autoridades que o cercavam naquela época. Pedro, quando conhece Jesus, Pedro é o cara improvável, Pedro é o cara esquentado, Pedro é aquele camarada que ele quer botar Jesus até contra os outros se bobear. Pedro é ciumento. Pedro não quer que ninguém encoste Jesus, ele quer Jesus para ele. Pedro é violento, ele saca a espada e ataca um soldado. Mas o Pedro que está nessa carta aqui, é um Pedro que está escrevendo depois da morte de Jesus. É um Pedro que passou pela experiência da negação de Jesus, quando Jesus foi preso. Esse Pedro aqui não é o Pedro apóstolo, esse Pedro aqui é o Pedro cheio do Espírito Santo. Esse Pedro aqui é o Pedro que conhece a Deus. Esse Pedro é o Pedro que diz assim: sejam assim, irmãos, porque eu aprendi com o Senhor. Esse Pedro, ele ensina diferente. As cartas de Pedro são totalmente diferentes do Pedro apóstolo, do Pedro discípulo. Ele foi mudado, ele foi transformado. Por quê? Porque ele se relacionou com Jesus, irmãos. Quando nós nos relacionamos com Deus e com as pessoas à nossa volta, nós crescemos, nós mudamos, nós aprendemos.
A gente se relaciona no nosso dia a dia com pessoas que são, e a igreja não é diferente disso, como em qualquer lugar. Aonde tem gente, tem problema. Tira a população humana da Terra, que você vai ver se tem problema nesse planeta. Nenhum problema mais. Acaba os problemas. Porque aonde tem gente, tem problema. Porque, como diz um ditado antigo da época aí do Ivan, cada cabeça uma sentença. Né? Cada pessoa pensa de um jeito. Cada pessoa quer uma coisa. Cada um tem os seus objetivos. Cada um tem os seus desejos, seus propósitos, seus projetos. E às vezes isso conflita com os outros que estão dentro de um relacionamento. É interessante a gente perceber que nesse texto aqui do 8 ao 12, Pedro coloca algumas indicações para a gente de como ter um relacionamento saudável. O que a gente precisa fazer para ter um relacionamento saudável? E a primeira coisa que ele coloca aqui, e que chama a minha atenção, ele chama todos a terem unidade de pensamento. O que é unidade? Não é união. União é quando todo mundo está junto, se embola e faz alguma coisa. Unidade é quando todos estão de acordo com a mesma coisa. Todos aprovam a mesma coisa e a partir de agora, aquela ideia é a ideia que todos vamos seguir. Hoje, por exemplo, agora há pouco, nós chamamos a nossa irmã aqui à frente e ela concordou. Né? Ela assumiu votos de membro da Igreja Metodista. Então, a partir de hoje, ela crê segundo a doutrina da Igreja Metodista. A partir de hoje, ela pensa como uma metodista. Ela não pode mais pensar como alguém de outra denominação, porque ela está em unidade com a igreja onde ela se tornou membro a partir de hoje. Ok? Todo mundo entendeu isso? Isso é unidade. Isso é unidade. E nós precisamos entender isso e viver isso na nossa vida. Pedro está alertando que a gente pode discutir sobre qualquer coisa, mas depois que a gente chega a um acordo, acabou. Agora o que vale é o acordo dali para frente. Quantas vezes você vê pessoas discutindo um assunto, uma ideia, né? Porque a gente tem que entender que uma discussão, ela tem que ser sobre ideias e não sobre pessoas. Não se discute sobre pessoas. Fulano de tal é isso, é aquilo, é aquilo, é aquilo. Não. Você tem que discutir quais são as ideias que esse fulano segue. Você não pode discutir quem ele é. Quem ele é outro problema, é outra história. Porque senão vai dar briga. Porque, obviamente, sempre vai ter quem defende e quem acusa. Isso em qualquer lugar e isso independente de qualquer pessoa. Não existe unanimidade nessa situação. Sempre vai ter divergência. Mas quando a gente senta, discute, conversa alguma coisa, nós precisamos chegar a um acordo. E a partir do momento que você chega àquele acordo, acabou. Não tem mais discussão, é seguir em frente, é ir glorificando a Deus, é ir seguindo, tratando aquele projeto e ver o que vai acontecer lá na frente. Quanta gente às vezes não consegue fazer isso? Vai dizer que você já não viu? Pessoas discutirem uma ideia e depois que está tudo acordado, ele volta atrás e começa a reclamar, mas eu te disse, eu falei, oh, não está certo, não sei o quê. Quanta gente você conhece assim? Gente, isso é horrível. Isso significa que aquela pessoa não abandonou a ideia dela do passado. Ela não agregou unidade na vida dela e o entendimento de que agora vale é o que foi acordado. O que passou já era. Deus está dizendo que a gente precisa isso para ter um bom relacionamento. Porque senão a gente não consegue desenvolver um bom relacionamento. Imagina você na sua casa, no seu trabalho, na igreja, onde quer que você esteja. Eu estou fazendo uma ampliação, porque eu entendo que tudo que Pedro ensina para o crente, ele está ensinando para todo mundo, serve em todos os lugares, fazendo as devidas adequações. Você imagina você num lugar, ou na sua casa, por exemplo, você combina algo com seus familiares, sua esposa, seus filhos, e nós vamos fazer assim, vai ser desse jeito, e fulano, vamos reformar a casa, não, vamos comprar móveis, vai todo mundo lá na Isis, né, e tal, vamos escolher o sofá, como é que vai ser? Ah, eu quero um sofá daquele que a gente deita assim, ele estica, já viu aquele negócio? Que troço bom, né? Você estica assim, o bichinho corre igual um carrinho, assim, você fica deitado, confortável, né?
quase que eu tomei um tombo no negócio daquele, estava acostumado com aquele negócio. Fui na casa de uma pessoa, quando eu fui esticar um pouquinho, ele fez bum, quase que eu caio. Também não me avisaram que o sofá tinha aquilo, né? Eu não podia imaginar, achei que era um sofá comum. Aí um que é daquele. Aí o outro diz assim, não, eu quero um sofá mais clássico. Eu quero um sofá de 3 e 2 lugares separados. Eu quero um sofá da cor X. Aí a mulher, não, de jeito nenhum, essa suja muito. Aí o filho, não, eu queria aquele outro ali que tem uma almofada macia para me dormir no sofá. Aí o outro quer outra coisa, começa aquela confusão. Eles vão comprar esse sofá quanto? Nunquinha, porque não há unidade, não há acordo sobre aquilo. Mas no momento que eles chegaram num acordo, falei, Isis, manda lá para casa esse marrom desse jeito assim. Chegou dentro de casa, botou na casa, instalou o sofá. Já era, irmãos. Vão só dar glória a Deus que comprou o sofá e compra só se puder pagar. Se não puder, não compra não. Amém? Tem que ser responsável, né? Dá glória a Deus, estou pagando, comprei, que sofá abençoado, maravilhoso. Não interessa mais se você não queria aquele, porque senão vai ser um inferno dentro de casa. É assim na igreja também, irmãos, é assim no trabalho, é assim nas nossos grupos de sociedade, de conversa. A gente precisa entender que no momento que foi feito um acordo, esse acordo é unidade. Então, o que estava antes valendo como opinião individual, tem que ser esquecido, senão não caminha, não consegue ter um relacionamento saudável, porque vai ficar reclamando daquilo toda a vida. Semana que vem, vai lá e bateu no sofá, sofá, por que ele está aqui? Não devia ter comprado esse sofá, eu não queria que comprasse sofá, gastou um dinheirão muito caro, aí começa a puxar o fio. Aí daqui a pouco, quem era favorável a comprar aquele, começa a dizer assim, mas é muito bom, só você é uma pessoa assim, você é assado. Daqui a pouco vira uma discussão, uma briga dentro de casa. Na empresa acontece isso, na igreja acontece isso. Vocês nunca participaram de um concílio daquele das antigas, não, né? Nosso pai, eu participei, irmãos, eu vi muito disso. Tem gente aí mais antigo, igual o Guilherme, tem quase 100 anos de idade, que já participou dessas coisas pra caramba. Se bobeasse, eu fui pastor numa igreja, quando eu cheguei, marquei um concílio, o irmão me chamou no canto, falou, pastor, não marca não. Falei, por quê? Da última vez tiveram que fechar a porta, quase saíram no tapa aqui dentro. Falei, não rapaz, fica quieto que Deus está no controle, vai dar tudo certo, graças a Deus não teve briga, não teve confusão, não teve nada. Mas tem lugares, por quê? Porque nós somos apaixonados por aquilo que nós queremos. E a gente não aprende a abrir mão da nossa opinião em prol da coletividade, irmãos. Vou te dar só um exemplozinho para você entender aqui agora. Vocês me conhecem, vocês sabem, já estou quase 3 anos aqui. Eu não defendo bandeira política de ninguém, não me interessa. Se é o fulano de tal que fez e é bom, bato palma. Se é o outro que é contrário, fez e é bom, também bato palma. Se é ruim, eu vou dizer que é ruim. Não defendo nem um lado, nem o outro, não me misturo nesse negócio. E nem digo para ninguém fazer isso. Cada um tem o seu direito de escolha, seja consciente, peça direção a Deus, e depois você resolve com Deus a escolha que você fez. Né? Então, não me meto nesse negócio de política. Mas, queridos, sinceramente, queridos, a gente vive no Brasil hoje um grupo que é bolsonarista. Então, eles se acham os únicos brasileiros na pátria. E tudo que vem do outro lado não presta. Por outro lado, nós temos uma turma da esquerda, vamos falar direito, da esquerda, que acha que eles são os únicos certos nesse planeta. E tudo que vem do lado de lá não presta. Isso, irmãos, é idiotice. Isso é burrice. E assim a gente não caminha para lugar nenhum. A gente não chega a lugar algum, irmãos, porque ficam brigando entre si, criticando um lado e o outro, e não reconhecem o que há de bom que um ou outro tenha feito. Porque, sinceramente, irmãos, sei que é difícil achar coisa boa de político, mas alguma coisa de vez em quando eles fazem bem. E pronto, acabou, vão bater palma porque é bom, seja de quem for. E não vamos brigar, não vamos discutir,
Não vou levantar bandeira agredindo as outras pessoas, porque aí a gente perde, é aquilo que faz crescimento, seja na empresa, seja na família, seja nas relações interpessoais, seja na igreja. Unidade. Tem uma frase que é bem conhecida dos metodistas, e alguns desavisados até dizem que John Wesley que falou isso, mas não foi não. Ele usou a frase de Agostinho, bispo de Hipona, porque ele gostava muito dele, e muita coisa da teologia de Wesley vem de Agostinho. Uma frase que diz o seguinte, né? Naquilo que é fundamental, a gente tem que ter unidade. Naquilo que não é, naquilo que é fundamental, unidade. Naquilo que não é essencial, nós precisamos ter liberdade, cada um escolha o que deve. E em tudo, no essencial e o não essencial, nós precisamos ter amor. Ter amor. Saber compreender o outro e saber que ele tem o direito de fazer as suas escolhas. Se a gente não tiver esse amor para entender que cada ser humano pode fazer as suas escolhas, irmãos, a gente não vai ter um relacionamento saudável, nem em casa, nem na igreja, nem no trabalho, em lugar algum na nossa vida. Aprenda isso. Relacionamento é igual pescaria, você dá corda, dá linha e puxa a linha, dá linha e puxa a linha, senão a linha arrebenta. E aí vai ficar o pescador sem peixe e o peixe machucado com anzol na boca para lá dentro do rio. Quer dizer, todos os dois lados vão perder. Entenda isso, nós precisamos entender isso. Pedro está dizendo que a gente precisa buscar uma unidade de pensamento. Nós precisamos pensar igual. Senão, os nossos relacionamentos vão dar problema. Imagina você dentro de casa. Você quer uma coisa, sua mulher quer outra. E nenhum dos dois abre mão de nada. O que vai acontecer com esse casamento, com essa família? Vai ser uma tragédia muito grande. Então, unidade, unidade. Pedro está dizendo que a gente tem que abrir mão de algumas coisas para ter unidade. Segunda coisa que ele coloca para a gente, ele convoca os crentes a se importarem com quem sofre. Nós vivemos um tempo hoje, querido, que a gente não está se importando com o que está acontecendo com as pessoas que estão passando dificuldades. Eu sei que tem muita pilantragem no nosso país, né? Tem gente aí se dizendo aleijado e não é aleijado coisa nenhuma, tem gente pedindo dinheiro que é para gastar com coisa que não deve, que não deveria pedir, e outras pessoas mais em situações erradas. Mas, queridos, existem aqueles que de fato precisam de ajuda. Existem aqueles de fato que nós às vezes conhecemos e precisam que a gente estenda a mão de misericórdia para ajudar. Pedro está dizendo que isso é importante, irmãos. Nós precisamos buscar sermos empáticos com aqueles que sofrem. Nós precisamos desenvolver uma coisa chamada compaixão. O que é compaixão? É eu tentar perceber o que o outro está sentindo. Tentar perceber qual é a dor do outro. E às vezes a gente não consegue fazer isso, mesmo estando numa igreja. Mesmo dentro da nossa família. A gente não consegue perceber e entender a dor que o outro está passando. A dificuldade que o outro tem com aquela situação. E a gente precisa entender isso, irmãos. Senão nós nos tornamos juízes dos outros. Ao invés de sermos como Jesus. Pessoas que têm compaixão pelos necessitados. E aqueles que precisam de Cristo e precisam de uma mão amiga. Olha que coisa tremenda, é a parábola do bom samaritano. Aquele homem está descendo de lá, ele é samaritano, o outro está ali machucado, é judeu, eles não se davam, não gostavam um do outro. E o cara viu ele na dificuldade que ele fez, ele largou tudo, esqueceu todos os problemas e ele foi ajudar quem precisava. Lembre-se disso, meu irmão. Não importa a cor que o outro goste, não importa o partido político do outro, não importa o que o outro faça da vida, mas se ele estiver precisando, nós temos que ter compaixão com as necessidades das pessoas que sofrem. Terceira coisa que Pedro fala para a gente, ele diz para a gente que nós precisamos ser estimulados a desenvolver os relacionamentos confiáveis e repletos, que constroem e contribuem para o bem do outro. Às vezes a gente pensa que constrói um relacionamento e a gente não consegue construir.
E eu aprendi uma coisa que é muito interessante. Nós precisamos aprender uma coisa para a gente lidar bem com as pessoas. Eu, por exemplo, a minha profissão, a gente trabalhava naquela época com muitas pastas. Eu sei que o Márcio já está pensando lá atrás mal de mim, falando da minha idade e tal. Eu sei que eu vou escutar depois do culto por causa disso, hein? Ó, eu já estou vendo lá na frente, mas tudo bem. Na minha época tinha muitas pastas, né? A gente, contabilidade, você usava pastas diversas para muitas coisas. Precisava. Hoje, a gente tem um computador, você abre as pastas no computador, documentos, fotos, não sei o que lá mais, e você vai guardando dentro de cada uma daquelas pastas ali as coisas, certo? A gente precisa fazer isso também nos relacionamentos. Aí tem que abrir uma pastinha lá e dizer assim, amigo da brincadeira. Abre uma pastinha e diz assim, amigo de confiança. Aí você abre outra pastinha e põe lá, amigo de confidência. Por que isso? Queridos, nós podemos ter amigos diversos, mas pensa bem, tem aquele amigo que o dia que você quer se alegrar, você quer encontrar com ele. Fala a verdade, você está para baixo, você está chateado. Com quem daqui da igreja você queria encontrar? Só tem uma chance, Ivan. Quem? Quem, Ivan? Dadinho. Não podia ser outro. Você está para baixo, você está chateado, você encontra com o Dadinho começa a contar coisa, começa a rir, contar história, a gente se anima. O Dadinho é aquele amigo que eu quero encontrar todo dia que eu precisar me alegrar. Porque ele é um cara que tem alegria, ele é para cima, ele é animado. Agora, queridos, você tem um outro amigo que é aquele amigo de confidência. É aquele amigo que você conhece ele há muito tempo, você confia nele e você pode dizer, eu não estou bem, eu estou com um problema no meu casamento, e você sabe que ele não vai contar nem para a mulher dele, que ele não vai contar para ninguém, porque ele é confidente, amigo de confidência. Então esse amigo você pode procurar. Você tem aquele outro amigo que é o amigo de confiança, que se você estiver escalando uma montanha, estiver em cima desse prédio aqui, e você precisar descer, você segura a mão dele, e você sabe que ele não vai soltar a sua mão. Você pode confiar nele, para aquele tipo de coisa, que ele não vai deixar você cair. Na hora do aperto, né, você está na Unimed, mulher sofreu um atentado, os cachorros pegaram ela, derrubaram ela da moto, mordeu a perna dela, a mulher está na Unimed, liga para a gente, sai correndo, aí a gente chega lá, não pode levar a moto, para quem que a gente liga? Um amigo de confiança, Dadinho, estou aqui na Unimed, você leva a moto lá em casa. Dadinho correu lá e levou a moto da Sandra para casa. Então você pode contar com aquele amigo na hora e ligar para ele, que você sabe que ele vai largar o que está fazendo e ele vai te socorrer. Certo? Agora, se você misturar as estações, a coisa complica. Você imagina que você tem aquele amigo, o amigo da alegria, o amigo da brincadeira, e hoje eu quero jogar videogame. Rapaz, eu vou sentar, né? Não sou o Tiago, que é um craque nesse negócio, né? Mas o Tiago fala assim, eu quero jogar videogame hoje. Talvez o amigo do videogame do Tiago não seja nem da igreja, nem da família dele. Seja só um amigo de videogame. Se o Tiago chamar um amigo confidente para jogar videogame, fala, Tiago, estou afim disso não, Tiago. Videogame? Você acha que eu vou ficar sentado na frente da televisão jogando aí, Tiago? Não vai dar. Mas quando ele ligar para o amigo do videogame, um amigo do videogame vai correndo lá jogar com ele, vai chegar todo animado, todo alegre. O dia que o Tiago precisar de alguém para dar alegria para ele, não adianta ele chamar um amigo confidente, porque ele não vai abrir o coração dele com o cara, ele quer se alegrar, ele é um cara que bota ele para cima, e às vezes o confidente, ele ouve mais do que fala, ele não consegue botar ninguém para cima, ele é quase um saco de pancada, né? Ele só recebe, mais nada, não vai dar certo. Aprenda a separar os seus amigos em pastas, queridos. Aquele amigo tão especial que é confiável, pode não ser o confidente. Aquele amigo que é confidente, pode não ser o amigo que traz alegria para você. O amigo da alegria, pode não ser o amigo que seja capaz de ser o confidente. Às vezes você tem uma pessoa que é extremamente alegre, bacana, estou falando de você não, Dadinho. Alegre, bacana, mas ele é língua solta. Você falar com ele, você dá notícia para a cidade toda. Já viu disso? Eu conheço gente assim. Estou falando aqui da igreja não, gente que eu conheço da minha terra, né?
Você tem aquele amigo que é o amigo confiável, cara. Se você precisar, ele segura a sua mão, ele te tira, ele entra no atoleiro para te tirar de lá. Mas se você chamar ele para te alegrar naquele dia, você está enrolado, porque ele não tem essa capacidade. Descubra o que há de melhor nos seus amigos, as qualidades, os valores que ele tem, e separe por grupos. Você não vai ter problema. Agora, se você começar a misturar e achar que amigo é amigo, e ele serve para todo tipo de coisa, você está enrolado. Quantos amigos nós homens aí temos, que nós gostamos deles, mas eles detestam futebol? Chama ele para uma pelada para você ver, até quase está agredindo ele não quer ir. Mas também, se você chamar alguns homens, e falar com ele assim, vão lá para casa, cara, eu preciso arrumar uma parede lá que está caindo, fazer um negócio, ele não vai de jeito nenhum, vai ser quase uma agressão que você fez, chamar ele para lá. Vocês estão entendendo? Cada um tem qualidades e valores diferentes. Separe os seus amigos, assim você vai evitar problemas na sua vida, você vai evitar dores de cabeça. E quando a gente faz isso, a gente descobre e constrói, né? E contribui com o outro, e também o outro contribui com a gente, que amizades sejam maravilhosas, quando a gente faz a coisa direito. Não misture as coisas, porque senão isso vai dar problema. Outra orientação de Pedro, ele exorta os crentes a terem uma vida repleta de boas ações, e a serem pessoas que constroem e contribuem para o bem uns dos outros. A gente ter boas ações, irmãos. O que nós temos feito? Cheguei lá em casa, eu estava em casa, a Sandra saiu por um compromisso, eu não pude sair porque apagou tudo lá em casa, a gente não sabia o que era, ligou para a Enel, e eu fiquei esperando a Enel chegar. E a Enel chegou. Antes da Enel chegar, eu vi na caixa de correio um envelope assim. Aí peguei o envelope, aí escrito à mão, do lado de fora, não tinha vindo pelo correio nem nada, eu desconfiei, falei, lá vem problema. Já imaginei o desabafo de alguém aí, né? Alguma coisa. Aí abri, mas não era isso. Um casal que eu desconheço, não sei quem são, se oferecendo para dar curso de Bíblia, etc. e tal, e tal, e tal, e tal. Mas como a gente é pastor, experiente, está nessa área ministerial, eu já sei de onde que eles são, né? Só por uma palavrinha que eu vi lá, eu já sei de onde que é. E aí eles colocam o telefone e se dispõem para nos visitar ou para procurarmos, para que eles tentem ajudar. Isso é uma boa ação ou não é? Não interessa de onde que ele é. É uma boa ação. Essa pessoa está oferecendo ajuda para um desconhecido, se dispondo a sua casa para oferecer apoio. Olha que coisa bacana, olha que boa ação, irmãos. Ontem eu vi um colega, o pastor Alain, lá de Santo Agostinho, lá em Volta Redonda. A igreja dele pegou e fez um negócio, notou que estava tendo muito lixo acumulado na rua. A igreja foi lá, alugou uma caçamba, botou um cartaz, essa caçamba está sendo patrocinada pela igreja metodista, para que vocês possam colocar aqui lixos, objetos que vocês não querem mais, para serem retirados. Uma boa ação, irmãos. Não é? Tem alguns lugares que as pessoas estão reunindo a igreja num domingo de manhã, e estão limpando em volta da igreja. Tem uma praça, está cheia de mato. A prefeitura não vai lá limpar. Aí todo mundo limpa aquela praça ali, canta, ora naquela praça, faz uma festa ali. Precisamos parar de olhar só para o nosso umbigo e fazer boas ações que vão em conta das necessidades da comunidade onde nós estamos. Pedro está dizendo para a gente que a gente precisa fazer boas ações. E por último, para a gente encerrar, Pedro está dizendo para a gente o seguinte, está nos orientando, a gente não revidar o mal com o mal, a calúnias com ações de vingança. Isso aí, obviamente, ele está retransmitindo o que Jesus falou. Coisa que mais dói é quando falam de você algo que você não fez. É verdade ou não é? Talvez seja a pior coisa você ser acusado de algo que você tem sua consciência tranquila que você não fez, mas estão te acusando e não estão nem aí se você está certo ou errado. A vontade que dá, o ímpeto que dá, o que é? Você vai ver lá na frente tem uma curva, você vai ver, eu te pego naquela curva, né? Assim, a vingança,
né? É a música sabor de mel, né? Eu estou aqui, tô aqui em cima no palco, você está aí na plateia, rapaz, né? É por aí o negócio. Pedro está dizendo, não aceitem viver esses sentimentos de vingança, de revidar o mal que o outro nos faz com mal também. Pelo contrário, Jesus disse que para a gente orar pelos nossos amigos, inimigos. Imagina, você orando se estivesse vivo Osama Bin Laden, um americano orando por ele, depois de explodir as torres, gente, fazer aquela coisa toda. Você orar por alguém que matou um parente seu, é triste, irmãos, mas é o que a Bíblia ensina, é o que Pedro está dizendo para nós. Nós precisamos viver desse jeito. Nós não revidamos o mal com o mal, nós não buscamos a vingança. Por quê? Porque a vingança é do Senhor. Aquilo que é de Deus, queridos, isso aqui é sabedoria e juízo, porque o crente que tem juízo, ele não briga com Deus. E a Bíblia diz que a vingança é de quem? Do Senhor. Vai você tocar num troço que Deus diz que é só dele. Eu não sou trouxa para fazer isso, não faria isso de jeito nenhum. Então, vingança não, isso é do Senhor. Pode ficar tranquilo que Deus está vendo, Deus está sabendo, Ele vai fazer o que tem que fazer, do jeito que tem que fazer, do jeito acertado, no tempo certo. Entrega para Ele e deixa com Ele que está nas melhores mãos possíveis. Pedro está trazendo essas recomendações para nós, irmãos, para que nós tenhamos bons relacionamentos, sejam sábios nos seus relacionamentos. E ele fecha toda a história aqui, falando para a gente tomar muito cuidado com a nossa língua. Irmãos, como a nossa língua é perigosa. Tiago fala que dominar a língua é como uma vela que domina um barco, ou leme que domina um barco. Não é fácil, é um órgão tão pequeno, né? Mas, irmãos, como é fácil falar mal de alguém, não é fácil? É muito mais fácil do que elogiar, é muito mais fácil do que dizer o bom que o outro fez. O que é ruim, chega a coçar, não é verdade? Parece que deve ter uma bactéria na língua que faz de coçar. Eu tenho que falar, eu tenho que falar, eu tenho que falar, eu tenho que falar, eu tenho que falar. E acaba falando demais, acaba falando besteira, acaba criando confusão. Irmãos, a língua de uma pessoa pode acabar com uma grande amizade. A língua de uma pessoa pode acabar com uma família. A língua de uma família, já vi quase acontecer isso, acabar com uma igreja inteira. Então a gente tem que tomar cuidado com isso, e Pedro está dizendo isso. Tomem cuidado com a língua de vocês. Quando eu digo isso, eu não estou dizendo que aqui ninguém tem uma língua ruim, não é isso, não entendo errado, não. Eu estou trazendo um alerta de Pedro, isso é para mim, isso é para todos. A gente precisa tomar muito cuidado com isso. E Davi, no Salmo 34, nos versos 12 a 16, ele fala disso, que a gente saber o que falar, com quem falar e onde falar, é sabedoria. Às vezes, queridos, nós não paramos para imaginar o mal que nós fazemos falando de algo que nós não precisaríamos falar, de algo que não tem necessidade de a gente falar. E uma coisa que a gente precisa desenvolver, que Pedro não entra no detalhe aqui, mas está implícito, é uma coisa chamada humildade. Eu estava até falando na classe dos homens hoje, Friedrich Nietzsche, né, um filósofo famoso aí do século XVIII a XIX, ele disse uma coisa muito interessante, eu nunca imaginei que Nietzsche pudesse ter dito aquilo, eu fiquei impressionado. Ele disse o seguinte, que ele não morreria por algumas questões na vida, mas ele morreria quantas vezes fosse necessário, para ele poder ter o direito de mudar de ideia. Queridos, como a gente precisa aprender isso? Que a gente fala alguma coisa com alguém numa hora, mas 10 minutos depois você pode mudar de opinião. Você pode descobrir que você estava defendendo o lado errado da história. Você pode descobrir que você está defendendo uma causa que não é uma causa boa. E aí a gente precisa voltar atrás. E para isso precisa humildade. Como é bom a gente ser humilde e poder de vez em quando fazer assim, dar um passo para trás e falar assim, eu errei. Eu não devia ter falado desse jeito. Eu não devia ter feito isso. Você me perdoa, você me desculpa. E toda vez que a gente pede perdão,
e perdoa, as amizades, se fortalecem. O perdão, ele faz no nosso relacionamento o que acontece com o osso. Você sabia quando você quebra um osso, e depois que ele é colocado no lugar, você fica engessado há 30, 40 dias, ele nunca mais ele vai quebrar no mesmo lugar? Ele pode quebrar para cima ou para baixo, mas naquele lugar ele não quebra mais, porque ele solidificou de uma forma que aquilo ali não quebra mais. O perdão faz isso nas amizades. Quando a gente dá um passo para trás, pede perdão e dá perdão para os outros, as nossas amizades elas se fortalecem, não solta mais, não quebra mais, porque aí você sabe, você está lidando com uma pessoa de honra, uma pessoa humilde, que sabe voltar atrás no que fez, no que falou, e está disposta a pedir perdão e reafirmar sua amizade. Que nós possamos cultivar, trabalhar melhor cada amizade que nós tivermos, seja aqui entre nós como irmãos, seja nas famílias de cada um de nós, seja nos trabalhos, seja na vizinhança, aonde quer que nós estejamos. O que Pedro está dizendo é que a gente precisa ter relacionamentos saudáveis, porque os relacionamentos saudáveis, eles produzirão frutos, e esses frutos serão frutos benéficos para nós e para os outros. Toda vez que se fala de evangelismo, você nunca chega para alguém pregando o evangelho ou a Bíblia, citando a Bíblia. A primeira coisa que você faz é ganhar a amizade daquela pessoa, é ganhar a confiança daquela pessoa. Quando você tem a amizade e a confiança daquela pessoa, você vai ter a liberdade para poder falar de Jesus para ela. Mas se você parar perto de alguém que você nunca viu e já começar com ele, você está bebendo, seu cachaceiro, você precisa de Jesus na sua vida, você não vai ter nenhuma condição de fazer nada por aquela pessoa. Mas quando você ganha a confiança daquela pessoa, ganha a amizade daquela pessoa, com o jeito você se aproxima, ele vai te dar a liberdade de falar de Jesus no momento certo. Então a gente precisa desenvolver relacionamentos que sejam saudáveis na nossa vida. E eu digo para você, Pedro era expert nisso, porque Pedro falhou nos relacionamentos. E ele aprendeu depois como ter e desenvolver os bons relacionamentos na sua vida. Que Deus te abençoe, que Deus te fortaleça, e que você desenvolva muitos e muitos relacionamentos, todos eles saudáveis, para a glória, a honra de Deus. Hoje também